paz, amados. Meu nome é Adivan Loubach, eu sou aluno no Seminário Presbiteriano Brasil Central, com extensão em Rondônia. Estou aproveitando essa oportunidade que me foi dada para compartilhar com a igreja um dos textos que mais falou ao meu coração ao longo da minha caminhada. Esse texto se encontra em Êxodo 33, versículo 14, que diz: Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Essas palavras foram ditas a Moisés logo após o episódio do bezerro de ouro. Ou seja, Moisés havia subido ao Monte Sinai, recebido das mãos do próprio Deus as tábuas da lei. Mas quando ele desce do monte, ele encontra o acampamento alvoroçado. O povo havia construído e estava adorando o bezerro de ouro. E por causa disso, Deus disse a Moisés que não iria mais do meio deles, mandaria um anjo. Mas Moisés ficou muito triste e ele disse ao Senhor o seguinte: Senhor, não faz sentido nós irmos para lugar algum se o Senhor não vai conosco. Então, por causa dessa súplica de Moisés, então ele ouve de Moisés essa promessa maravilhosa: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Algumas pessoas chegam a uma conclusão equivocada a respeito desse fato. Eles entendem que Deus mudou de ideia por causa da oração de Moisés, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que Deus usa essa história e outras histórias sagradas com o objetivo de ensinar para o seu povo alguns princípios importantes. Nesse caso aqui, Deus está ensinando para o seu povo um princípio em que mostra que Deus é santo e, por causa disso, ele não tolera o pecado. Ouça o que Deus argumenta no versículo 4 a respeito de não poder ir mais junto com o povo. És povo de dura cerviz. Se por um momento eu for no meio de ti, te consumirei no caminho. Há outros textos na palavra de Deus que mostram momentos em que pessoas tentaram se aproximar de Deus de forma indevida e que não se deram muito bem. No caso aqui, nós temos dois fatos em que pessoas morreram por causa dessa imprudência. O primeiro exemplo que eu vou citar, nós encontramos em Levíticos 10, a respeito dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles morreram porque entraram no Santo dos Santos, levando fogo estranho. Um outro fato acontece em 1 Crônicas 13, quando Uzá, que estava ajudando a transportar a arca, que era símbolo da presença de Deus, a arca ela começa a cair do carro de boi, e Uzá estende a mão e tenta segurar, e quando ele toca na arca, ele morre instantaneamente. Então, a partir desses conhecimentos, é que o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, ele diz o seguinte: Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você pode estar se perguntando, já que Deus é santo e o homem pecador, e isso torna impossível essa aproximação, o que mudou para Deus prometer então ir com o povo? É importante destacar, amados, que a partir do capítulo 35 de Êxodo, começam as instruções sobre a construção do tabernáculo e, consequentemente, instruções sobre um monte de sacrifícios que deveriam ser realizados no tabernáculo e posteriormente no templo. Esses sacrifícios, eles eram ditos que eram sacrifício de expiação ou de propiciação. Provavelmente você já ouviu essas palavras, mas não sabe muito bem o que significa, não é verdade? Pois bem, a expiação é um ato feito para ressarcir os danos causados, oferecendo satisfação pelas injustiças cometidas, para promover a reconciliação entre as partes ofendidas, para restaurar o relacionamento que havia sido quebrado. E a propiciação significa apaziguar ou pacificar a ira de alguém. As duas palavras estão interligadas. O erro deve ser corrigido para apaziguar a ira de quem foi ofendido. Então, amados, aqueles sacrifícios realizados no tabernáculo, eles também tinham um efeito didático. Eles eram apenas sombra do verdadeiro. E um outro princípio que Deus quer mostrar aqui é o princípio da substituição. Cristo é o Cordeiro que substitui o ser humano na reparação do seu pecado. E de acordo com Romanos 3,25, foi Deus quem propôs, por meio do sangue de Cristo, a propiciação pela fé, de modo que não fôssemos destruídos por causa dos nossos pecados. É exatamente o sacrifício de Cristo que torna possível essa comunhão entre o Deus santo que odeia o pecado e o homem pecador que merece a condenação. Ouça com atenção o que vou dizer agora. A maior bênção que alguém pode receber é a presença de Deus em sua vida. Era exatamente essa presença de Deus que tornava o Éden um lugar tão especial. E é essa mesma presença que faz com que o céu seja o céu. Contudo, meus queridos irmãos, aquele que tem uma aliança no sangue de Cristo já desfruta aqui e agora dessa bênção tão maravilhosa. Olha o que Jesus Cristo nos promete em Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ainda em Hebreus 13, versículo 5, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
A promessa da presença de Deus na vida dos seus filhos é uma promessa incondicional. Essa presença é a garantia definitiva do nosso resgate final. Em Efésios 1, versículo 13 está escrito: fortes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Há uma poesia muito linda que nós encontramos em nosso hinário Novo Cântico, no hino de número 102, que diz o seguinte: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Muito longe eu via outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim é céu fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Amados, não existe consolo maior para o Filho de Deus ou para os filhos de Deus que se encontram aflitos do que se lembrarem dessa promessa maravilhosa da presença de Deus na nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Ele nos conta que ele estava enfrentando uma das piores crises de sua vida ao não entender por que Deus permitia que os ímpios prosperassem enquanto que os filhos de Deus sofrem. Porém, houve um momento em sua vida que ele entendeu, e ele percebeu que ele desfrutava de uma bênção tão especial, que é exatamente a presença de Deus, e que os ímpios não têm essa bênção. No versículo 23, ele diz assim: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Ou seja, a presença de Deus proporciona aos seus filhos segurança, direção e vida eterna. Então ele conclui seu raciocínio no versículo 26, afirmando: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amados, a presença de Deus na vida dos seus filhos é mais importante do que a própria vida. Portanto, lembrem-se, a maior bênção que alguém pode receber é a presença de Deus em sua vida. Deus, por meio de sua palavra, está nos dizendo hoje o mesmo que ele disse a Moisés: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Que Deus nos abençoe. Amém.